Olá, caro aluno, seja muito bem-vindo a esta videoaula, onde trataremos sobre a temática responsabilidade socioambiental. Nesta primeira competência, trataremos sobre as definições e conceitos da responsabilidade socioambiental. Eu sou o professor Tiago Mesquita, seja muito bem-vindo, aproveite e eu espero que você possa sair deste momento repleto de informações sobre uma temática tão importante como é a responsabilidade socioambiental. Então vamos lá? Você já ouviu falar sobre responsabilidade socioambiental? A responsabilidade socioambiental pode ser definida como uma conduta, uma estratégia de atuação que deve ser implementada pelas empresas, sejam elas públicas ou privadas. Deve ser entendida como um conjunto de ações direcionadas para o aprimoramento das relações sociais e com o meio ambiente. Portanto, meu caro aluno, você pode observar que a responsabilidade socioambiental, ela abrange tanto o setor público quanto o setor privado. E de forma bem objetiva, ela pode ser definida como as atitudes, as ações, aquilo que as organizações públicas ou privadas, elas tomam de atitudes para poder evitar que as suas atividades econômicas tragam prejuízos para a sociedade e também para o meio ambiente. Veja agora as importâncias das ações da responsabilidade socioambiental. Os mais diversos segmentos da sociedade se conscientizam da importância de suas ações em relação à sustentabilidade do planeta, que deixará para as próximas gerações. Vamos ver agora a preocupação e a ampliação das ações de responsabilidade socioambiental. Há uma visível preocupação com a preservação do meio ambiente e a valorização da opinião de clientes, funcionários e colaboradores. Essa preocupação, ela se diz respeito porque estamos vivendo um momento atual da relação do homem com os recursos naturais que pode ser considerada uma relação extremamente conflituosa. É por isso que hoje, através do processo de sensibilização e conscientização ambiental, o homem, obviamente as empresas do setor público e privado, estão voltando mais para ações que tenham no seu efeito, que tenham nas suas conclusões responsabilidade socioambiental. Portanto, vamos entender agora a relação do homem com a natureza. Para entender o que acontece atualmente, é importante relembrarmos alguns fatos históricos que foram acontecendo gradativamente em diferentes épocas. Veja agora como é importante nós conhecermos o nosso passado. A relação do homem com a sua própria espécie e com a natureza foi modificada ao longo de sua história. A interferência sobre o meio ambiente se mostrou significativa a partir do desenvolvimento de ferramentas, organização de trabalho, surgimento de aldeias, vilas e cidades. Com o desenvolvimento da civilização humana, a urbanização de centros, que nada mais é do que a concentração desta população humana em uma área pré-definida, o homem começou naturalmente a ter algumas demandas. Por exemplo, onde há a espécie humana, onde há a concentração humana, há demanda por alimentos, por água, por energia, por moradia, pela agricultura, pela pecuária. Então este homem começou naturalmente a ter que utilizar e transformar o ambiente onde ele estava vivendo. E neste processo de transformação, nesta relação histórica de transformação do homem em relação à natureza e os recursos naturais, é onde nós começamos a observar uma maior necessidade de conscientização, de sensibilização e de responsabilidade socioambiental. E aí, meu caro aluno, foi aí que começaram a surgir os problemas. O avanço tecnológico registrado na Inglaterra no século XVIII transformou profundamente as relações entre os membros da sociedade e destes com a natureza, provocando a ocorrência e intensificação de problemas socioambientais. Continuando falando sobre a Revolução Industrial, ela marcou um novo período na história do mundo. Foi com a Revolução Industrial que os trabalhadores deixaram as zonas rurais, onde eram artesãos, e tornaram-se assalariados
nas indústrias instaladas nos centros urbanos. O progresso industrial intensificou o desmatamento, a extração de recursos naturais não renováveis, que resultou na contaminação do ambiente natural. Os impactos na natureza e na saúde humana passaram a mobilizar a atenção da opinião pública a partir do século XVIII. Portanto, meu caro aluno, observe que a Revolução Industrial não somente é importante do ponto de vista histórico, mas ela também acaba explicando o que aconteceu ao longo do tempo na relação do homem com a natureza. A Revolução Industrial ela foi importantíssima do ponto de vista tecnológico, ela foi importantíssima para o desenvolvimento científico, ela foi importantíssima para que hoje pudéssemos ter instrumentos tão eficientes como energia, como locomoções, como sistemas relacionados à produtividade, mas ao mesmo tempo a Revolução Industrial também acabou contribuindo para que a sociedade humana se aglomerasse em grandes centros urbanos, que viessem os problemas sociais, que viessem os problemas ambientais, porque ela foi pensada somente com um foco, que é o foco econômico. E naquele momento não se tinha ainda a sensibilização ou conscientização da importância da responsabilidade socioambiental. A grande pergunta que nós devemos nos fazer agora é: e agora? O que o planeta Terra fará? Como nós iremos resolver todo o histórico negativo das questões socioambientais da Revolução Industrial? Para responder a esta pergunta, nós precisamos nos remeter ao ano de 1972, em Estocolmo, na Suécia. Naquela capital foi realizada a primeira Conferência das Nações Unidas, da ONU, e marcou o início de uma discussão mundial acerca das relações entre o homem e o meio ambiente. Neste evento, que contou com a participação de cientistas e diplomatas de diversos países, as visões tradicionais começaram a ser desfeitas. A Conferência de Estocolmo, como ela foi chamada e até hoje é conhecida, foi marcada pela produção das primeiras reflexões sobre os impactos da industrialização e pela disputa entre as nações que defendiam a proibição da ação sobre os recursos naturais daquelas que defendiam a exploração responsável. De fato, meu caro aluno, esta reunião das Nações Unidas, na capital da Suécia, Estocolmo, em 1972, é um grande marco histórico da responsabilidade socioambiental. Ali estiveram presentes mais de 160 líderes mundiais, primeiros ministros, reis, pessoas que tinham a responsabilidade de representar a sua nação diante da temática que foi travada na Suécia em 1972. E naquele momento se discutiu então como continuar crescendo e desenvolvendo economicamente, mas sem comprometer a qualidade e os serviços ambientais que os recursos naturais, como a água, como o solo, como a atmosfera, poderia proporcionar para a sociedade humana. Naquele encontro em Estocolmo, as reflexões sobre os impactos da industrialização nas relações sociais e no meio ambiente resultaram no estabelecimento de diretrizes para a preservação ambiental e a criação de um organismo para debate da gestão ambiental. Foi criado, então, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, conhecido pela sigla PNUMA. Sim, mas em que tudo isto resultou? Qual foi o grande legado da reunião de Estocolmo? Aprovada em Estocolmo, a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano reuniu 26 princípios que marcaram o início da busca por uma conciliação entre práticas de preservação ambiental e desenvolvimento. Surge também, ali em Estocolmo, uma conhecida expressão. A expressão que foi utilizada pela primeira vez neste relatório sugeriu um modelo que atendesse às necessidades de desenvolvimento, garantindo as necessidades da geração atual e a disponibilidade dos recursos para gerações futuras. Este conceito, ele é um conceito que vai além de simplesmente palavras. A ideia que está por trás do conceito de que para que nós possamos nos desenvolver, temos que pensar não somente na presente geração,
mas também nas futuras gerações, é um conceito extremamente norteador, importante, que direciona a sociedade humana para que ela possa crescer de forma sustentável, com responsabilidade socioambiental. Vamos conhecer agora os reflexos da responsabilidade socioambiental. Você já percebeu que a responsabilidade socioambiental surgiu diante da preocupação com a degradação das relações sociais e a exploração dos recursos naturais? O desenvolvimento sustentável certamente traz mudanças. A inclusão da sustentabilidade na noção de desenvolvimento humano resultou em uma significativa mudança nas ações em prol da melhoria dos indicadores sociais, da conservação da natureza, proteção dos consumidores, direitos dos trabalhadores e etc. A sociedade mais consciente acerca da importância das ações de responsabilidades socioambientais tem pressionado empresas e governos a estabelecerem e cumprirem acordos ou obrigações em prol da sustentabilidade do planeta. Então, caro aluno, o conceito que falávamos chama-se desenvolvimento sustentável. É a ideia que, enquanto sociedade humana, precisamos crescer, nos desenvolver economicamente, mas sempre pensando na disponibilidade dos recursos naturais também para as futuras gerações. Hoje em dia, a própria sociedade, ela cobra, ela exige das organizações privadas e públicas que estas organizações tenham, de fato, a responsabilidade socioambiental. Porque uma vez que essas organizações deixam de ter esta responsabilidade, deixam de atender os princípios do desenvolvimento sustentável, quem vai sofrer com tudo isso é a própria sociedade, sou eu e é você que teremos que, de alguma forma, nos responsabilizar, que de alguma forma nós teremos, por consequência, um prejuízo de qualidade ambiental, de qualidade de vida e de bem-estar. Existe uma expressão muito importante neste processo. Essa expressão é o tripé da responsabilidade. Ela foi utilizada pela primeira vez na década de 1990 para reforçar que a sustentabilidade está necessariamente apoiada em aspectos ambientais, sociais e econômicos que se relacionam entre si. Esse tripé da responsabilidade socioambiental é muito importante, meu caro aluno. Você precisa, inclusive, aprofundar os seus conhecimentos em relação a essa temática. De forma resumida, o tripé diz o seguinte: uma ação, uma empresa, seja ela pública ou privada, um projeto, um programa, ele só pode ser sustentável se ele atender no mesmo grau de importância e nas mesmas condições três coisas. Esse projeto, esse programa, essa empresa, ela tem que ser responsável do ponto de vista social, tem que promover justiça social, ela tem que desenvolver economicamente, obviamente nenhum projeto que não tenha viabilidade econômica ele pode ir para frente, mas ela também tem que atender à questão da preservação, conservação de recursos ambientais e seus serviços ambientais. Então observem que hoje, para que nós possamos dizer que algo ou alguma coisa ou determinada empresa é sustentável, nós temos que observar esses três aspectos. Ela é responsável socialmente? Ela cresce economicamente? Ela promove, neste crescimento, preservação e conservação de recursos naturais? Se sim, ela merece os nossos aplausos e os nossos parabéns. Se não, precisamos de alguma forma protestar e contribuir para que essa atividade, para que essa organização possa se adequar dentro dos conceitos de responsabilidade socioambiental. Agora nós precisamos chamar a atenção da sociedade. Avante, sociedade! Precisamos fazer a nossa parte. O modelo de gestão das empresas vem sendo alterado para atender aos desejos dos consumidores do século XXI. Ações de reflorestamento, reciclagem, combate ao trabalho escravo e infantil são exemplos de práticas valorizadas por este novo consumidor. Diante da variedade de produtos em oferta, esses consumidores utilizam seu poder de escolha. Além de preço,
passam a analisar os efeitos ecológicos e sociais originados no processo produtivo e valorizam práticas de responsabilidade socioambiental adotadas pelas organizações. É exatamente isso, meu caro aluno. Nós, sociedade humana, precisamos estar sempre atentos e cobrando que as empresas públicas ou privadas possam garantir os direitos humanos, os direitos sociais, não trabalhar com situações que podem ser definidas como situações escravas e nem mesmo com trabalho infantil. Isso diz respeito à responsabilidade social. Da mesma forma, também temos que estar atentos, cobrarmos que estas organizações, de alguma forma, elas possam contribuir com a preservação dos recursos naturais. É claro que elas vão precisar utilizar as matérias-primas, os insumos, a água, a energia dos recursos naturais, mas precisamos garantir que esta utilização ela esteja dentro dos limites racionais, dos limites sustentáveis, para que as futuras gerações também possam usufruir desses serviços ambientais. E agora, nós vamos observar como nasceram as ações que começaram a envolver também as empresas do setor privado e público. Essas nações nasceram dentro de uma campanha de pacto global. Esta campanha ela foi lançada pela ONU em 2002 para encorajar empresas de todo o mundo a alinharem suas políticas e práticas com valores e objetivos acordados universalmente e aplicáveis internacionalmente. Para tanto, foram estabelecidos 10 princípios relacionados aos seguintes temas: direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. A incorporação da responsabilidade socioambiental nas práticas empresariais está conferindo às organizações um diferencial competitivo, que fortalece a imagem da organização perante seus clientes, colaboradores e fornecedores. Observe então que todos nós vamos sair ganhando com a responsabilidade socioambiental. A sociedade ganha quando uma organização ela é responsável, porque certamente os recursos naturais, a qualidade de vida, o bem-estar, a finalização do trabalho escravo, do trabalho infantil, vai contribuir para que a sociedade ela possa crescer do ponto de vista de cidadão, do ponto de vista de humanização. Ao mesmo tempo, a própria empresa, a própria organização também vai ganhar, porque essa sociedade vai enxergar nesta organização fatores positivos. Isso agrega valor à imagem daquela empresa e faz com que o consumidor, faz com que o cliente possa então escolher aquela empresa para usufruir dos seus produtos, serviços, uma vez que ela é uma empresa que passa a imagem, ela é uma empresa que de fato tem ações que são concretizadas em ações de responsabilidade socioambiental. Então a pergunta, para finalizarmos essa primeira competência é: como fortalecer a empresa nesse aspecto de responsabilidade socioambiental? A responsabilidade socioambiental empresarial está baseada na trilogia ambiente, sociedade e economia. As empresas que incorporam em seus processos ou produtos aspectos deste pilar se destacam das demais, criando um diferencial competitivo, fortalecendo a sua imagem perante os stakeholders, ou atores, ou cidadãos envolvidos. A partir de então, espera-se que as organizações adequem suas políticas de atuação e passem assim a promover a sustentabilidade. É isso mesmo, meu caro aluno. Quando a organização ela atende o tripé da sustentabilidade, promovendo o desenvolvimento econômico, justiça social e preservação ambiental, ela naturalmente agrega para si um valor positivo. Ela passa a ter diferencial competitivo. Eu, como cliente, eu, como consumidor, vou dar preferência à empresa A, porque aquela empresa A, ela tem responsabilidade socioambiental. E vou deixar de lado os produtos e serviços da empresa B, porque enxergo na empresa B uma empresa que não tem compromisso com os pilares da sustentabilidade ambiental. Com isso, nós encerramos essa primeira competência e é importante que você revise os conceitos, a abrangência e a importância histórica do processo adquirido de sustentabilidade ambiental.
Até mais!